Olá, tudo bem? Agora no módulo 4 a gente vai falar sobre alguns mitos e algumas curiosidades do mundo do vinho. Então vamos começar pelos mitos, que a gente já comentou na última aula, que é sobre os queijos e vinhos, as noites, famosas noites de queijos e vinhos. Um grande mito é a gente fazer essa combinação do queijo com vinho tinto, quando a gente já viu que, na verdade, o vinho branco vai harmonizar com a maioria dos queijos que a gente tem ofertado hoje aí, tá certo? Então, queijo queijo com vinho branco é uma melhor harmonização. Esse é o primeiro mito que a gente vai começar a falar agora. Outro mito que acho que menos acontece, menos pessoas acreditam nesse mito, mas tem algumas pessoas que acreditam que o vinho rosé é feito com a sobra dos vinhos tintos. E isso é um grande mito, é uma inverdade, né? O rosé ele é feito para ser rosé. O que determina se o vinho vai ser tinto ou rosé é o tempo que o vinho base vai ficar em contato com a casca daquela uva. Para termos o vinho rosé, ele precisa que o vinho base fique em contato com a casca da uva entre 12 e 24 horas, assim que a gente vai ter um vinho rosé. Para o vinho tinto, a casca prolonga-se por muito mais tempo dentro dos tanques e assim o vinho vai ficar com mais tinto e com mais tanino, porque vai estar em contato com a casca. É por isso que a gente não tem vinhos rosés com taninos muito fortes, apurados, porque ele fica pouco tempo em contato com a casca. Esse é um outro mito. Um grande mito que se fala no vinho, que as frases, né, a gente encontra em vários momentos, é o vinho quanto mais velho, melhor. Quando o pessoal vai fazer aniversário, a gente dá parabéns, está ficando mais velho, melhor como um vinho. Isso aí é um perigo, porque só 5%, em média 5% dos vinhos é que realmente melhoram com o tempo, porque são vinhos feitos para isso, são vinhos com potencial de guarda. Então 5%, aí vamos dizer que esse número está crescendo um pouquinho, mas de 5% a 10%, chutando muito alto, são vinhos que têm esse potencial de guarda. Todo o restante, os outros 90%, 95% são vinhos jovens, que é para ser consumido em até no máximo aí 5 anos. E depois ele vai piorando com o tempo, ele não vai melhorando, ele vai perdendo qualidade, vai ganhando oxidação, vai perdendo qualidade, e aí a gente está tendo um vinho pior ao longo do tempo, não um vinho melhor. Então mais um mito que a gente traz para vocês: vinho quanto mais velho melhor, se for para ele ficar melhor com o tempo, tá? Se estiver dentro daqueles 5%. Outro mito, país. Muita gente classifica o vinho pelo país. Se é daquele país é bom, se é daquele país é ruim. Argentino é bom, chileno é ruim, uruguaio é médio. E isso não existe. A gente já viu nas outras aulas aí que depende muito de uva, da estratégia do produtor, de clima, né, da geografia. E isso tudo vai determinar a qualidade e o estilo do vinho. Então, um país produz muitos estilos de vinho, muitas variedades, vinhos mais de entrada, vinhos mais nobres. Então, todos os países produzem vinhos bons e vinhos não tão bons para o seu paladar, mas não vinhos ruins, né? Como a gente falou no início, não falamos que tem vinho ruim. Outro mito, vamos lá, o fundo da garrafa. Esse é interessante. Quando a gente vai nas lojas, vai no supermercado, a gente está escolhendo um vinho, quando a gente está praticamente decidido a escolha do vinho, tem muita gente que faz um último passo para a escolha, é pegar e olhar e botar o dedo no fundo da garrafa. Você já fez isso? Pode falar a verdade aí, vai pensando. Muita gente faz isso, para escolher o vinho pelo fundo da garrafa. Isso não faz o menor sentido. Muita gente fala que quanto mais fundo, esse é o mito, quanto mais fundo a garrafa, melhor o vinho. É mito, não é verdade. O que acontece? O fundo da garrafa ele tem uma única, exclusiva situação que ele traz para a garrafa. É sustentação. Quanto mais fundo for o fundo da garrafa, né, mais firme, mais difícil de quebrar ela vai ser mais rígida, enfim, uma garrafa mais segura para o vinho. Lógico, né, pensando como um produtor, se eu tenho um vinho melhor, eu vou botar o vinho em uma garrafa que vai ser mais difícil de quebrar, né? Faz sentido. E o meu vinho mais simples numa garrafa mais simples. Então, lógico, isso aí pode fazer um pouquinho de sentido. Mas o que a gente vê no mercado hoje, acontece muito, é que a vinícola compra o mesmo estilo de garrafa, até por conta de economia, de conseguir mais quantidade e baixar um pouco o preço, o mesmo estilo de garrafa para todos os seus vinhos. Então vocês vão ter uma vinícola que todos os vinhos são com fundo profundo, e aí tem o vinho de entrada, o vinho médio e o vinho mais nobre da vinícola, e mesma coisa ao contrário, vinícolas que têm todas as garrafas com fundo mais chato
e tem o vinho de entrada, o nobre e o médio, o nobre dela dentro da mesma garrafa. Então isso é um mito. Não vale a pena escolher o vinho pelo fundo da garrafa, tá certo? Não é isso que vai fazer você acertar ou não acertar. Outro mito, outra conversa que até um tabu, vejo nas lojas aí de vinho, nos empórios, o pessoal costuma correr, né, os clientes, o consumidor de vinho costuma correr de vinhos com um scroll cap, que é o tampa-rosca, né? Esse estilo de fechamento de vinho aqui. Não sei se vocês conseguem perceber bem, mas é um vinho que basta você girar e não tem a rolha, o vinho já vai ser apto para ser servido. Esse estilo de vinho normalmente é um vinho jovem, então ele não precisa de envelhecimento em barril de carvalho e por isso ele não precisa de rolha de cortiça para fechamento. Ele pode ser o scroll cap, que ele veda muito mais para não ter entrada de ar do que uma rolha de cortiça. Por que existe esse estilo? Como a gente falou lá na segunda aula, é uma inovação, é algo do novo mundo que trouxe. Para otimizar a produção de vinho, que vem crescendo muito e muito mais. Antigamente, há muitos anos atrás, existiam, por exemplo, 100 vinícolas e existiam 100.000 árvores do sobreiro, que é a árvore onde é extraída a casca para fazer a cortiça. Então, 100 vinícolas para 100.000 árvores era algo fácil e infinito de rolha. Todas elas podiam botar em todos os seus vinhos rolha de cortiça de boa qualidade, que não ia faltar. Hoje, a gente tem 100.000 vinícolas, por exemplo, no mundo, e diminuiu a quantidade de árvores. A gente tem 80.000 árvores só de sobreiro, né, que ela nos fornece a cortiça. Então, começou a faltar a cortiça. Por que eu vou botar uma rolha de cortiça que é mais caro, tem um custo maior, num vinho jovem, um vinho mais em conta, muitas vezes, que é para ser consumido logo, tá? Isso explica muito. Não tem sentido, é economia, é por isso que é utilizado a scroll cap em detrimento da rolha de cortiça. O vinho de guarda, sim, ele precisa ter rolha de cortiça, porque ele depende que micro fissuras de ar passem pela rolha para entrar no vinho e ao longo do tempo ele melhorando realmente com o tempo e ficando melhor. Tá? Por isso, se vocês analisarem os vinhos que são com rolha, na cápsula, praticamente sempre, né? Tem que ser, se ele for um vinho para envelhecimento, tem 2 furinhos na cápsula, 2 ou 3 furinhos. É por ali que vai entrar ao longo dos anos um pouquinho de ar e vai fazer com que o vinho melhore mesmo. É dessa forma que funciona e por isso que para vinho jovem eu mesmo prefiro que seja scroll cap, porque é muito mais prático, muito mais fácil para a gente levar num piquenique na praia e realmente curtir e desfrutar do vinho, tá certo? Esse é um grande mito, muita gente não pega e deixa de tomar grandes vinhos super gostosos, bem elaborados, só por conta de ele estar com um fechamento diferente do tradicional. Reserva versus reservado. O que é o vinho reservado? Ele é um vinho reserva? Não, não é. Reservado é uma nomenclatura criada no Chile, tá? Para vinhos de exportação, no caso. Os vinhos que o Chile manda para fora, e principalmente para o mercado brasileiro. No mercado brasileiro, como a gente não é um grande consumidor e não tem um conhecimento muito grande do que a gente está tomando ainda, nós vamos chegar lá, eles criaram esse nome reservado para os vinhos mais simples da casa. O primeiro vinho de entrada da vinícola. Não quer dizer que seja um vinho pior ou um vinho ruim, como eu já falei, que eu não chamo vinho de ruim, mas talvez ele seja um vinho de entrada, gostoso, mas que ele vai ser vendido para você como reservado, para você confundir como reserva. Não é. Vinho reserva é um vinho que normalmente a vinícola estagiou ele em barril de carvalho ou teve algum outro processo que considere ele um pouco acima realmente da média do vinho mais simples da casa. Não dá para dizer que o reserva é tantos meses de barrica ou tantos meses de guarda, porque cada vinícola também tem a sua regra. Não existe uma legislação, algo que seja mundial para gerir essa nomenclatura. Então cada vinícola hoje tem a liberdade de criar o seu estilo de reserva. Basta entender, conhecer, pesquisar um pouco mais sobre a vinícola para você conhecer. Vinho mais caro é melhor. Tem que ter muito cuidado com esses jargões e com essas verdades, né? Como eu já falei, o vinho não tem verdade absoluta. Não é algo que serve para todos os vinhos, para todas as vinícolas. É claro que se eu pegar um vinho que custa R$500 contra um vinho que custa 50, provavelmente o vinho de R$500 já foi avaliado e tem notas melhores, ou ele realmente ele tem processos que o custo dele é maior e entrega então um vinho de uma qualidade um pouco diferente, tá? Isso tudo é verdade? É verdade. Porém, depende muito de vinícola para vinícola.
vamos dizer que eu sou a vinícola A e eu produzo 10 rótulos de vinho, um custa R$10 e um custa 100. O meu mais barato custa 10 e o meu mais caro custa 100. E eu tenho a vinícola B, que os vinhos dela partem de 100 para R$1.000, por exemplo. Então, um primeiro vinho mais barato daquela vinícola B custa R$100 e o vinho mais caro custa 1.000. Por conta de ter feito fama, por conta de ser uma vinícola um pouco mais, já de mais tempo no mercado, ela precificou os vinhos de outra forma, certo? Então eu estou falando que o melhor vinho da minha vinícola é o mesmo preço do que o pior, né, o vinho de entrada da vinícola B. Tem grandes chances do meu vinho ser melhor do que aquele lá, por exemplo. E ele vai ser o mesmo preço, ou vai ser o meu vinho de R$80, talvez vai ser melhor que o vinho de R$100 do vizinho. Então é algo que não pode ser criado como uma verdade. Lógico, como tudo, o preço baliza algumas coisas, né? Como eu falei, existem grandes gaps aí que realmente vai ser algo. Mas é aquela história também do Fusca e da Ferrari. Se eu vou para uma estrada de chão bem esburacada, qual carro é melhor? A Ferrari ou o Fusca? Talvez o Fusca seja melhor para aquele momento do que a Ferrari, certo? Então depende muito do momento, de quem está tomando. Talvez eu não esteja preparado para tomar um vinho Ferrari, então eu vou tomar um vinho Fusca, por exemplo, e para mim vai ser muito melhor, porque o vinho que vale são as experiências. Curiosidades, vamos falar sobre algumas coisas que são interessantes mesmo, e algo para saber, para bater papo, para trocar uma ideia sobre o mundo do vinho. Vamos começar falando sobre o país que tem maior área plantada, o país que mais consome e o país que mais produz vinho no mundo, certo? Não por coincidência, os três são do velho mundo, são da Europa. O maior produtor de vinho hoje, né, o país que mais produz vinho em quantidade, em litros, é a Itália. A Itália passou a França não muito tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, a Itália passou em quantidade de litros de vinhos produzido. Então hoje, o maior produtor de vinhos é a Itália, tá? O maior consumidor, quem mais bebe vinho, qual é o país que mais bebe vinho per capita, em média, né? Média anual. Esses são os portugueses, né? Os portugueses, Portugal, é o país que mais consome vinho. Então, eu já tinha dado esse spoiler aí para vocês antes, nos módulos anteriores. Enquanto a gente aqui no Brasil toma 2 litros de vinho por ano, Portugal, os portugueses tomam 50 litros de vinho por ano, em média. Isso é mais ou menos 1 litro por semana, algo assim, né? Uma garrafa e meia toda semana. Então a gente está muito atrás, né, nesse consumo se a gente comparar nosso consumo com Portugal. Lógico, ali França, Itália, Espanha, eles estão muito próximos. Ficam na faixa dos 40 litros, 40 e poucos litros por ano também. Então o europeu como um todo consome muito vinho. Porque é da tradição. Eles estão acostumados com isso no dia a dia, tá certo? E o país que tem maior área de vinhedos plantados, o maior em hectares, né? O principal país com área de vinhedo plantado é a Espanha. A Espanha é o país que tem mais videiras em área plantada. Já foi seguido pela França, por exemplo, porém hoje tem um outro país emergente, que já emergiu faz bastante tempo, mas que está com uma produção muito grande de vinhos também, com uvas próprias, uvas enxertadas inclusive, e a gente até consome muito pouco, não tem, porque não tem acesso para a gente aqui. O segundo país que tem maior área plantada, essa é uma novidade, até tem surgido agora há pouco esses números, esses relatos, é a China. A China já é o segundo país com maior área de vinhedos plantados no mundo. Vinhos mais caros do mundo. Isso é algo super interessante, todo mundo gosta de saber também qual que é o vinho mais caro. Vale o que não vale? Qual que é? Como é que funciona? O vinho mais caro do mundo hoje, tinto, é um vinho da Borgonha, tá? Da vinícola Romanée-Conti, e é um Pinot Noir, como eu falei, uma uva com bastante acidez, longevidade grande, que aguenta durante o passar dos anos, e um vinho que hoje, na média, quando lança no mercado, aí, parte em torno de 50 a 60 mil dólares a garrafa, tá certo? Esse é o vinho tinto mais caro do mundo. O vinho branco mais caro do mundo é um vinho alemão, como eu já falei no início algumas vezes também, né? Fui dando essa dica. Vinho alemão da uva Riesling, hoje é o vinho mais caro do mundo, tá? Custa de largada algo em torno de 30 mil reais a garrafa. Um pouco mais barato do que o tinto, então dá para aproveitar para comprar o branco aí também, né? 27, 30 mil reais a garrafa, preço de partida. Mas como eu falei, esses dois vinhos são vinhos de guarda, que aguentam bastante tempo. E ao passar dos anos, eles vão encarecendo, porque
como eles vão ficando melhor, eles vão valendo mais também. Então, hoje já existe até casas de investimento, como uma bolsa de valores, para vinho, onde o investidor compra a caixa, ou compra o pallet aí de uma caixa de caixas de vinho desses rótulos, deixam na vinícola apenas com o nome dele e vai negociando essas garrafas ao longo do tempo pela sua valorização. É algo interessante, né? E que tem sido muito recorrente até no mundo do vinho esse estilo de negócio. Outra coisa legal, uma curiosidade, e até não é só uma curiosidade, mas é um ensinamento, são algumas nomenclaturas do vinho que muita gente faz confusão. Eu acho que talvez vocês já fizeram alguma confusão quanto a isso, porque é muito nome parecido, mas tem 4 nomes hoje que remetem ao mundo do vinho, que é sommelier, enólogo, enófilo e enofóbico. O que são esses 4 nomes? Sommelier é a pessoa que estuda do vinho, entende o vinho para fazer uma harmonização, para fazer um casamento, para entender o que o vinho vai trazer e te indicar o melhor vinho, por exemplo, tá? Esse é um serviço de sommelier no restaurante. Ele vai te servir o vinho, vai te indicar o que você deve tomar junto com o prato que você vai escolher. Enólogo. Enólogo, para facilitar, enólogo é um engenheiro químico. É o cara que faz a alquimia, faz o vinho acontecer, né? É o cara que vai responder tecnicamente pelo aquele vinho produzido. Então, enólogo trabalha na vinícola, é o cara que produz o vinho. Tecnicamente é o produtor do vinho, tá? É o engenheiro químico ali que fez o vinho. Isso é o enólogo. Muita gente faz essa confusão do enólogo e sommelier. Então, enólogo é isso aí. Enófilo. Enófilo é o cara que gosta de tomar vinho. Somos todos nós aí, que se você está ouvindo aí, já está no 4º módulo, né, dessa nossa aula, provavelmente você gosta de vinho e então provavelmente você é um enófilo. Alguém que gosta de tomar, apreciar o vinho, sem fins comerciais, sem fins de negócio, simplesmente apenas por prazer. Por último, enofóbico. Esse é um nome novo até que tem surgido agora. O que é enofóbico? Não é a pessoa que tem medo de vinho, medo de tomar, fica longe da garrafa. Você vê uma garrafa, já sai de perto, né? Pode fazer alguma coisa. Enofóbico é o cara que tem medo da conversa do vinho, do bate-papo, de ter que ir numa reunião de trabalho, cliente, o fornecedor, pedir para você escolher a garrafa, escolher o rótulo para harmonizar e você não sabe. O seu cliente, seu fornecedor pede para você escolher uma garrafa e você fica desconfortável, você não consegue ter firmeza no que vai escolher, então você tenta fugir dessa conversa, ou quando vê que o caminho da reunião está partindo para uma parte mais descontraída para falar sobre vinho, você sai e acaba às vezes perdendo um bate-papo legal, um negócio, né? E esse é o enofóbico. Então, uma outra curiosidade é sobre os estilos de garrafa, de taças, tá? Como eu falei já desde o início, o velho mundo são precursores nisso aí, são precursores no vinho e eles ditam muitas regras, muitos estilos, tá certo? Inclusive estilos da taça e o estilo das garrafas. E o principal país que gosta disso e que cria essas ideias e o pessoal inteiro, o mundo inteiro copia é a França. A França é ditadora de muitas regras no mundo do vinho. 2 estilos de garrafas que a gente mais encontra no mercado. Essa um pouco mais arredondada e essa aqui mais reta, mais tradicional, certo? Essa aqui é uma garrafa que a gente encontra mais nas uvas Pinot Noir, Chardonnay, Gamay, que são uvas da Borgonha. Então essa garrafa aqui foi criada na Borgonha e o nome dela é garrafa Borgonha. Essa outra garrafa, ela é de Bordeaux, então é a garrafa Bordeaux. E ela é Bordeaux, as uvas de Bordeaux são Cabernet, Merlot, Tannat, Carmener, nascida lá essa uva também, por exemplo, Malbec. E são uvas então que são usadas nessa garrafa. A França criou e o mundo inteiro copiou. Porque eu tenho aqui no Brasil uma vinícola, por exemplo, e eu vou criar um vinho da uva Pinot Noir, certo? A uva Pinot Noir da Borgonha, lá eles usam essa garrafa. Aqui eu poderia usar qualquer uma, não influencia no estilo, no gosto, no sabor do vinho. Porém, eu uso o Pinot Noir nessa garrafa aqui para remeter aos caras que criaram, né, aos precursores desse estilo. Então, e mesma coisa aqui, você compra o Cabernet, o Malbec, o Merlot, eles vêm nesse estilo de garrafa. Por quê? Poderia vir nessa, não muda nada. Mas em Bordeaux, que é a origem desses vinhos, são feitos assim, então eles copiam dessa estratégia, tá certo? Igual nos brancos, podem verificar aí no supermercado, nas lojas que vocês costumam comprar, o vinho Chardonnay normalmente vem na garrafa mais bojuda, na garrafa um pouco mais aberta,
E o Sauvignon Blanc, que é outra uva francesa mais famosa também no mundo, em garrafa reta. Preciosismo e por querer imitar mesmo quem criou esse estilo de garrafa. E aí o mundo inteiro copia e faz dessa forma. Isso eu acho até legal porque facilita muitas vezes a gente já encontrar o vinho, né? É bacana saber de que estilo que ele é, de que região é. E as taças também. E também a diferença é Bordeaux e Borgonha. Né? Bordeaux é a taça que a gente mais usa, taça tradicional. E Borgonha é uma taça mais parecida com uma taça de gin, uma taça um pouco mais aberta. Né? É as duas tradições. Muda alguma coisa para o vinho? Praticamente nada. Na Borgonha, né, os produtores dizem que na taça mais aberta vai emitir mais aromas do Pinot, ele combina mais. Mas de verdade é algo muito sutil se tiver e a gente não tem por que ficar escolhendo a taça. Então é isso aí, pessoal. É o final agora do 4º módulo. Muito obrigado, espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre o mundo do vinho, que tenham se cativado a tomar um pouquinho mais de vinho também para conhecer. Afinal, conhecer vinho é tomar vinho, precisa de litragem, né? Ficando alguma dúvida aí também que surgiu durante nosso bate-papo, pode me procurar no Instagram, @CassianoMoser. Tá certo? Que eu fico à disposição aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado e até a próxima.